Jesus Cristo é o Filho do Deus vivente, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem completamente limitado. E o Deus que compreende nossas fraquezas, nossas tentações, o Deus que sabe que nós somos pó, porque Jesus também esteve sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas tentações. Como o autor de Hebreus, lá em Hebreus 2:9 diz, Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Então, o Jesus, enquanto homem, ele foi feito pouco menor do que os anjos, mesmo tendo sido como Deus o Criador dos anjos. Mas ele foi feito como homem pouco menor do que os anjos por causa da paixão da sua carne. Então Jesus, ele realmente, ele se limitou na sua humanidade. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ele se auto-esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então esse Jesus, ele é o firme fundamento da nossa fé. Você pode dizer comigo, Jesus é o firme fundamento da minha fé. Ele é o firme fundamento da fé da igreja. Sem ele não haveria igreja. Aliás, sem ele não haveria nada. Porque João diz o quê? Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então não existiria nada sem Jesus. Jesus, ele é o fundamento, o firme fundamento da igreja. Ele é a pedra principal de esquina. Ele é a pedra angular que Pedro disse que foi rejeitada pelos edificadores, mas se tornou a pedra principal em que a igreja está fundamentada sobre ela. Ele que dá sustentação à sua igreja. Ele que dá sustentação à nossa fé. Ele é o Filho do Deus vivo. A pregação, o tema central da pregação dos patriarcas era Jesus. O tema central da pregação dos salmistas era Jesus. O tema central da pregação dos salmistas era Jesus. O tema central da pregação dos sacerdotes era Jesus. O tema central da pregação dos apóstolos era Jesus. E ele deve continuar sendo o tema central da pregação da igreja do nosso século. Essa pedra principal de esquina que foi rejeitada pelos edificadores tem de continuar sendo a principal pedra, irmãos. A principal pregação da igreja. Nós cantamos aqui do reino inabalável. Começamos essa reunião declarando: o teu reino é um reino inabalado, firmado em justiça. E Jesus disse o quê? Agradou ao Pai dar-nos o reino. Esse reino que não pode jamais ser abalado, foi dado a você e a mim, que conhecemos Jesus e temos Jesus como Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para muitas pessoas aí fora, quem foi Jesus? O Jesus histórico, que é o tema aí de muitas pesquisas, de muitos debates. Quem foi Jesus? Para muitos, Jesus foi o quê? Um profeta. Como foi Maomé, como foi tantos outros profetas que se levantaram ao longo da história. Para muitos, Jesus foi simplesmente um mestre, um rabi, que ensinou a fazer o bem, que ensinou através de parábolas simples, comparações simples. Para muitos, Jesus foi o quê? Um grande revolucionário político, que veio confrontar o sistema político de Roma, que veio para confrontar o sistema religioso dos fariseus, dos saduceus. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus. Diga comigo, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E sabe que eu acho muito incrível, irmãos, que Jesus continua tendo essas duas naturezas, porque ele é nosso sumo sacerdote ainda hoje. A palavra diz que ele é o apóstolo e sacerdote da nossa confissão. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Então Jesus ainda permanece com uma natureza humana. Está intercedendo por nós diante do Pai.
Mas Jesus, ele é Deus. E quando Jesus se manifestou em carne, ele se manifestou como homem, as pessoas se relacionavam com Jesus de uma forma natural. Como eu estou falando com você e você me ouve, e depois do culto nós podemos conversar um pouquinho ali na porta, nós conversamos de forma natural. Ninguém chega perto de mim e cai, porque eu também sou um ser espiritual. Com Jesus também era assim. Quando Jesus conversava com as pessoas como homem, as pessoas se relacionavam com ele de forma natural. Como hoje nós podemos orar ao Senhor e nos relacionarmos com ele de forma natural. Nós cantamos para ele aqui, nós oramos, nós falamos com ele. E isso tudo de forma natural. Porque o nosso culto para Deus é um culto o quê? Racional. Mas na palavra de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, algumas vezes Jesus se manifestou. Jesus não só se manifestou na plenitude dos tempos, depois de 400 anos de silêncio de Deus. Lá no início do Evangelho de Mateus. Ele se manifestou em carne, como disse Paulo a Timóteo. Aquele que se manifestou em carne. Não é? Foi justificado em espírito. Visto dos homens, pregado às nações, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele se manifestou, mas antes dele se manifestar em carne, Jesus, ele, de vez em quando, ele aparecia aos servos do Senhor, que tinham grandes propósitos de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Josué estava prestes a entrar em Jericó com o povo de Israel, tinha que dar as voltas lá, não é? Na cidade de Jericó, 6 dias, 7 voltas por dia. No último dia, 7 voltas. Não, uma volta por dia, 6 dias, e no último dia, 7 voltas. Quem deu aquelas estratégias? Foi o próprio Senhor. Então Josué ali diante de Jericó, ele vê um homem. E ele pergunta, você é dos nossos amigos ou dos nossos inimigos? Ele conversou de forma natural. E aí aquele homem, que era o próprio Jesus, disse para Josué assim, eu sou o príncipe, eu sou o capitão dos exércitos celestiais. E Josué, olhando para ele, ficou. Mas quando ele disse assim, tira as sandálias dos teus pés, Josué, porque o lugar em que tu pisas é terra santa, Josué se prostra e ele adora, porque diante de Josué ali não estava só um homem, estava o próprio Deus ali manifestado. Jesus apareceu para Abraão. Quem almoçou com Abraão? Eu quero até indicar esse livro. Quem almoçou com Abraão? Do Asher Intrater, um irmão na fé nosso, judeu messiânico, que em nome de Jesus nós havemos de trazê-lo aqui para uma conferência profética. Esse livro, irmãos, eu posso dizer que há leituras e leituras, não é? Há livros que nós queremos comer e que a gente nem dorme, a gente quer comer, enquanto não acaba de ler, a gente não... E eu já li esse livro umas 3 vezes e quero continuar lendo. Pastor Eduardo fala que eu preciso mesmo de psicólogo, porque eu gosto de rever coisas que eu já vi. Por exemplo, toda vez que passa a novela, Os 10 Mandamentos, eu assisto, eu choro. Eu fico doida para ver. Eu sei tudo que vai acontecer, porque eu já vi 3 vezes. Mas está passando de novo. Aí eu estou na igreja, por exemplo, ficamos orando aqui até meia-noite e tal, né? Sexta-feira, o Ministério de Intercessão. Eu fui para casa e eu pus lá para ver a novela. Ai, quero ver que com o Arrão, se o Arrão já vai ver a Joquebede. Ai, meu Deus. E aí eu gosto de ver de novo. Por exemplo, aquele filme da Noviça Rebelde. No Brasil chama-se Noviça Rebelde. Aqui acho que chama-se uma música no coração. Daquela freira, né, que se apaixona. Eu não vou contar não porque é o spoiler, mas é muito lindo. Toda vez que passa eu quero ver de novo. Ben-Hur. Um dos filmes que eu mais amo, mas o Ben-Hur antigo, aquele de 4 horas. Irmãos, eu amo assistir Ben-Hur. Toda vez que passa, eu tenho de assistir. Pronto. E eu não sei por que eu estou falando isso. Por que eu estou falando isso? Por causa do livro, que eu já li 3 vezes e quero ler de novo. Então, esse livro, ele fala com muita propriedade, não é? De Jesus enquanto homem indo lá almoçar com Abraão.
E aí você não se assuste que Jesus foi lá e comeu com Abraão porque comeu. E logo a seguir Abraão, ele adora ao Senhor. Não é? E é muito interessante essa questão, irmãos, do Abraão ter se assentado e ter comido com o Senhor. E lá Paulo vai dizer o que em Gálatas? Que Deus foi lá e pregou o Evangelho. Antes de pregar o Evangelho para qualquer pessoa, ele foi lá e pregou o Evangelho para Abraão. Então é incrível. Por exemplo, outra história no Antigo Testamento que deixa o meu coração em saltos é os 3 homens que foram para a fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens, diga comigo, 3 homens. Foram lançados na fornalha porque eles temiam ao Senhor e eles não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva porque deu chance para eles a segunda vez e eles não se prostraram. Então ele mandou aumentar 7 vezes mais a intensidade do fogo. Imagine, lançam esses 3 homens lá. Mas quando Nabucodonosor olha lá de fora para a fornalha, ele vê um 4º homem. E Jesus estava lá como 4º homem, dançando e passeando no meio do fogo. Eu fico imaginando o que eles estavam a conversar. Eu só consigo imaginar o que eles estavam a conversar, dançando ali no meio do fogo. Mas Nabucodonosor, ele entendeu, ele teve uma revelação ali. Ele disse, eu vejo o 4º homem, e aquele ali é semelhante ao Filho de Deus. Não era só um simples homem, era o próprio Jesus que se manifestou como o 4º homem da fornalha. Agora vamos para o Novo Testamento. Jesus se relacionava com as pessoas, Jesus se sentava com as pessoas, Jesus curava as pessoas e de forma muito natural, não é? Comia com as pessoas, ensinava as pessoas, mas houve momentos em que a majestade de Jesus, como Deus, acontecia e o povo não conseguia se manter de pé. O povo não conseguia olhar para Jesus simplesmente como homem. Porque Jesus era muito mais do que um simples homem. Tem um livro que eu amo, deve ter aqui na biblioteca da igreja, você pode procurar o Mateus e ler, se você quiser, de Josh McDowell, Mais do que um Carpinteiro. Um livro antigo, irmãos, mas vale a pena você ler. Jesus era mais do que um simples carpinteiro. Por exemplo, outro dia eu ministrei sobre a transfiguração. Você pode imaginar Jesus com Pedro, Tiago e João subindo o Monte Tabor, conversando, ensinando, falando sobre o reino, e vão subindo, e eles estão subindo naturalmente. Mas quando chega lá no monte, e a face de Jesus é transfigurada, quando seu rosto brilha como o rosto de um anjo, suas vestes são tão brilhosas como o sol, o que acontece com os discípulos? Eles caem de tremor, eles caem de medo, porque eles viram que eles não estavam somente diante do filho de José, o carpinteiro, diante do filho do homem, eles estavam diante de Deus, do Filho de Deus. E vem a voz do alto e diz, este é o meu filho, a ele vocês devem ouvir. Caíram amedrontados diante da majestade desse Deus homem. E aí Jesus então vê que eles estão atemorizados, a visão vai embora, Elias e Moisés vão embora. E aí Jesus vem e bate no ombro deles. Ei, vamos embora, levantem-se. E eles se levantam e descem conversando. Agora conversando naturalmente como homem e homens. No mar da Galileia, Jesus estava ali no barco, dormindo como homem. Porque nós precisamos saber, irmãos, uma coisa muito importante. Jesus nunca fez uso da sua divindade para conseguir vencer alguma tentação. Até a cruz ele foi 100% como homem e sofreu como homem. Mas quando nós lemos na palavra que Jesus andou sobre as águas, não era simplesmente um homem. Era Deus andando sobre as águas. Quando nós vemos Jesus perdoando pecados, não era simplesmente um homem com autoridade perdoando pecados, era o próprio Deus perdoando pecados.
Então Jesus estava no barco com os discípulos como homem, e vem a tempestade. E os discípulos ficam com muito medo e começam a gritar e acordar a Jesus, o homem. Então, Senhor, não se te dá que pereçamos? Nós vamos morrer, Senhor. Faz alguma coisa por nós. Jesus se levanta e dá ordens às forças da natureza. Porque ele era Senhor sobre as forças da natureza. E ele acalma a tempestade e os discípulos ficam agora admirados. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito mais do que um homem. Saulo estava caminhando para perseguir a igreja no caminho para Damasco. A pastora Cida hoje falou bastante sobre essa questão do Saulo ter se convertido. Ele era terrível, matava os crentes, encerrava-os na prisão, perseguia a igreja. E ele respirava ameaças de morte contra a igreja. Mas um dia, ele está indo no caminho para Damasco, não sei se estava a pé ou se estava a cavalo, a Bíblia não fala. Quantas vezes você já ouviu algum pregador falando que Saulo caiu do cavalo? Bom, deve ter caído do cavalo, porque ele estava em uma posição importante, né, com carta dos magistrados para perseguir a igreja. Se calhar ele estava mesmo num cavalo, mas a gente não pode afirmar, porque a Bíblia não fala, né? Mas o que a Bíblia fala é que no meio da estrada para Damasco, ele vê uma grande luz e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí, irmãos, ele cai por terra, porque ele não estava diante do Jesus humano, ele estava diante do Jesus Deus. Por que me persegues? E ele cai, fica cego, e ele pergunta: quem és, Senhor? Ele não pergunta: quem és, homem? Quem tu és, cidadão? Quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas eu estou perseguindo a igreja. Não, mas tu estás perseguindo o meu corpo. Eu sou a cabeça, tu estás perseguindo o meu corpo. Então ele cai ali diante da grandeza do Senhor. Irmãos, João, um dos discípulos amados, não é? Jesus tinha muitos discípulos. Uma vez ele enviou 70 discípulos. Ele andava com 12 mais próximos. Desses 12 mais próximos, ele tinha 3. Pedro, Tiago e João. Se você ler as cartas de João ou o Evangelho de João, você vai ver como era o relacionamento de João com Jesus. Ele se declarava o discípulo amado do Senhor. E ele recostou a cabeça no peito de Jesus no dia da última ceia. E quando você lê lá, uma das cartas de João, ele fala, nós tocamos a palavra da vida. Porque ele andou com Jesus, a palavra. Ele foi quem escreveu que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E foi João que escreveu o Apocalipse, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, fugindo para não ser morto no caldeirão de óleo fervente. Ele foi, se não me falha a memória, o único discípulo que morreu de morte natural. Ou teve mais um outro, que eu já não me lembro. Eu acho que foi só João mesmo, né? E lá na ilha de Patmos, ele que andou com Jesus, que recostou a cabeça no peito de Jesus homem, que muitas vezes viu a glória de Deus na vida de Jesus. Ele estava lá no mar da Galileia quando aconteceu a primeira pesca maravilhosa. Ele estava quando Jesus ele multiplicou os peixes e os pães. Ele andou com Jesus, o Jesus homem. Mas lá na ilha de Patmos, Jesus se apresenta. Mas agora não mais o Jesus 100% homem, mas agora o Jesus glorificado. O Jesus agora 100% divino em glória e majestade. Tomando de volta todas as suas prerrogativas de Deus, suas prerrogativas divinas. E sabe o que João fala? Apocalipse 1:17. João diz assim: E eu quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, ó, como colocou lá na transfiguração. Levantem-se.
E ele colocou sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas aqui estou vivo para todo o sempre. Glória a Deus. Agora no Getsêmani, no texto básico que eu li, Jesus acaba de ter a última ceia e ele vai orar no Getsêmani, o lugar onde ele seria preso. Então Jesus vai com Pedro, Tiago e João e diz, vamos orar. Orem comigo, a minha alma está terrivelmente angustiada. E Jesus vai e ora, e volta, e os discípulos estão dormindo. Isso acontece 3 vezes. Os discípulos estão dormindo, eles estavam com muito sono, porque Jesus tinha falado que já estava próximo à sua morte. Então eles estavam sobrecarregados de sono. Sabe aquele sono de fuga? Eles estavam assim. E de repente, quando Jesus fala com eles, olha, vocês devem vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiais e orar para não entrar em tentação. E de repente vem Judas lá com os soldados romanos para prenderem Jesus. E eles chegam, naturalmente, Jesus está ali no Getsêmani, recebe aqueles homens, normalmente eles estão de pé, e Jesus pergunta, vocês estão procurando quem? Mas quando eles dizem assim, estamos procurando a Jesus de Nazaré. E Jesus disse, sou eu. Eles caem para trás. Caem para trás. O que lembra você, eu sou? Esse eu sou é o mesmo que esteve com Moisés no Monte Horebe, no meio da sarça que ardia e não se consumia. Quando o Senhor disse, Moisés, eu sou, te enviou ao meu povo lá no Egito, e eu sou, te enviou diante de Faraó. Quem você pensa que era que estava ali? Era o próprio Jesus. Porque tudo na Bíblia, no Antigo Testamento, irmãos, era tudo sombra. A pastora Cida hoje falou na escola dominical do aio. O que é o aio, não é? A lei foi um aio que nos conduziu a Cristo. Então, tudo lá no Antigo Testamento era como aio que estava nos conduzindo para Cristo, a realidade. E Moisés lá, diante da sarça ardente, o que o Senhor falou com ele? Moisés, eu tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo no Egito e eu desci para livrá-lo. Eu desci para livrá-lo. E Deus desceu no Egito através de Moisés, não é? O Senhor Jesus estava com Moisés. O Senhor estava ali na coluna de fogo, na coluna de nuvem. O Senhor estava ali como pedra que dava água. O Senhor estava ali como o maná que descia do céu. O Senhor estava ali como a serpente de metal que foi erguida no deserto. Jesus acompanhava aquele povo juntamente com Moisés. E quem desceu para nos livrar dos nossos pecados, irmãos? Jesus. O grande eu sou. Então ali no Getsêmani, quando Jesus ele diz, sou eu, eles caem. Porque ali foi uma palavra de autoridade. E de repente, Pedro pega a espada, vai lá, arranca a orelha do Malco, né? Do soldado romano. E aí Jesus conserta a orelha, cura. E começam naturalmente a conversar e Jesus é preso. E eles levam a Jesus para a prisão. Então nós temos visto aqui as duas naturezas de Jesus, que Ele é Deus para sempre, de eternidade em eternidade. E como Deus, Ele nos cobre com a sua sombra protetora. Como Ele disse para Jerusalém, que queria ajuntar Jerusalém como a galinha ajunta debaixo de si os seus pintainhos. Ele como homem, Ele faz isso conosco. E Jesus como Deus, Ele nos livra nas nossas tribulações. Ele intercede por nós como sumo sacerdote, como natureza humana, mas como Deus. Ele nos livra no meio das nossas lutas, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que está conosco. Olha o que diz Hebreus capítulo 7, verso 23. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, falando dos sacerdotes do Antigo Testamento. Mas este Jesus
porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, Jesus nunca vai deixar a sua natureza humana, porque ele é sumo sacerdote perpétuo, como diz aqui o autor de Hebreus. Mas muitas vezes nós não compreendemos que Jesus é mais do que homem. Muitas vezes nós não compreendemos que Jesus ele é mais do que alguém que nos assiste nas nossas necessidades. Muitas vezes a nossa relação com o Senhor é como se ele fosse o nosso amiguinho imaginário. Ou como se ele fosse o gênio da lâmpada maravilhosa. E eu creio que o Senhor nessa manhã quer nos levar ao entendimento e até uma reflexão de como nós temos nos relacionado com esse Jesus, que é 100% homem e 100% Deus. E para uma relação mais próxima daquilo que a Bíblia nos ensina com Cristo, nós precisamos entender uma só coisa. Uma só coisa, diga comigo, uma só coisa. Uma só coisa. Que nós podemos ter liberdade com o Senhor, sim, mas é liberdade com temor e tremor. Não é liberdade sem temor e tremor. Hoje as pessoas veem Jesus como um noivo apaixonado que quer um romance. E nós precisamos entender que liberdade não é permissão para certas intimidades. Nós precisamos entender, irmãos, quem é Jesus. Porque nós olhamos só aquele Jesus amoroso, que curava, que libertava, que era duro com os fariseus, mas nunca foi duro com as multidões, com as pessoas que sofriam. Então nós nos apegamos naquele Jesus que nós vemos nas fotografias. E nós achamos que podemos ter essa mesma liberdade hoje com o Senhor. E falamos com o Senhor de qualquer maneira, e agimos com o Senhor de qualquer maneira, mas só pode haver intimidade onde há respeito. Com Deus só pode haver intimidade se houver temor e tremor. Lá em Hebreus diz o quê? Que nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu pelo véu da sua carne. Esse novo caminho que nos leva de volta ao Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então há um caminho aberto. O véu do templo foi rasgado para que nós pudéssemos entrar com liberdade na presença do Senhor. Mas não é liberdade sem respeito. Não é liberdade sem temor e sem tremor. Na presença do Senhor há de ter reverência. E a palavra liberdade, irmãos, olha o que diz, uma das definições da palavra liberdade, segundo o dicionário da língua portuguesa, é o direito de um indivíduo proceder conforme lhe pareça, desde que esse direito não vá contra o direito de outrem e esteja dentro dos limites da lei. Então, o que é liberdade? Eu viver como eu quero, desde que aquilo que eu quero não fira o seu direito. Não é? E se estou dentro dos limites da lei. Agora, se eu tenho liberdade para com Deus, porque Jesus ele não é autor e consumador da nossa fé, Jesus ele é o nosso amigo mais chegado que um irmão, Jesus ele é o nosso irmão mais velho, porque ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos, porque ele nos trouxe a todos de volta para o mesmo Pai. Mas eu, quando olho para Jesus, eu preciso olhar para Jesus e pensar assim, a minha liberdade de fazer o que eu quero está ferindo quem Jesus é, está ferindo os direitos que Jesus tem. E quais os direitos que Jesus tem? Quais os direitos você acha que Jesus tem? Todos os direitos, porque Ele é Deus. Então eu vou reformular a pergunta. O que você acha que Jesus merece?
O que você acha que Jesus merece? Como Senhor da igreja, cabeça da igreja, como Criador de todas as coisas, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, como Deus, que é a segunda pessoa da Trindade, que juntamente com o Deus Pai e Deus Espírito Santo forma um só Deus forte. O que você acha que Jesus merece? Ele não merece todo o nosso zelo, Ele não merece toda a nossa obediência, Ele não merece todo o nosso louvor, Ele não merece toda a nossa reverência, Ele não merece toda a nossa santidade, nossa pureza. Mas muita gente tenta se relacionar com Jesus, amiguinho, de qualquer jeito. Ai, irmãos, eu fico mesmo muito aborrecida. Quando eu vejo pessoas falando com Jesus de qualquer jeito. No Brasil, antigamente, até hoje, tem gente que fala assim: ah, o cara lá de cima. Não é só ela, não. Tem muita gente que fala o cara lá de cima. É como se nós chamássemos Jesus de o gajo lá de cima. Que é pejorativo. Irmãos, as pessoas se relacionavam com Jesus como homem, mas com respeito. Elas não falavam, tirando os religiosos e os que não conheciam o Senhor, ninguém falava com Jesus de qualquer jeito. Mas quando falavam com Jesus, entendendo que Jesus era Deus, se prostravam diante dele. E a palavra diz: cale-se e caia diante dele toda a terra. Pedro, na primeira pesca maravilhosa, trabalhou junto com seus colegas, companheiros lá a noite toda e não pescaram nada. Jesus está chegando ali na Galileia, vem uma multidão junto com ele. Ele chega, Pedro está ali já na praia, lavando as redes, frustrado. E Jesus chega e diz assim: você poderia me emprestar o seu barco para eu subir, fazer dele um púlpito e pregar para essa gente? Ah, sim, pode. Jesus prega, ensina, instrui, manda as pessoas embora e desce do barco e fala: volta agora para o alto mar. Volta agora para o mar da Galileia. E lança as redes do outro lado. Pedro não sabia quem era Jesus ainda. E ele diz: mas eu trabalhei a noite toda. Nós somos pescadores profissionais, nós sabemos que hoje não está bom para pescar. E Jesus insiste e ele diz: então, sobre a tua palavra, nós vamos lançar as redes. E voltam para alto mar e as redes vêm tão cheias que eles têm de pedir ajuda. Pedro reconhece que ali estava mais do que um homem. E ele desce do barco, ele se prostra diante desse homem e ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele passou a ter entendimento do que era se relacionar com aquele homem com temor e tremor. E aquele homem que estava diante dele era santo, era Deus. E nossas conversas com Jesus, irmãos, tem de haver temor e tremor. Nosso relacionamento com Deus tem de ser com temor e tremor. Nós tivemos o nosso discipulado, de um dos nossos grupos em nossa casa essa quarta-feira. Olha, se você não tem aí o seu discipulador, procura. Nós estamos aí já com a nova lista. Hoje a gente vai fixar ali. Alguns irmãos têm pedido discipuladores e nós temos, pouco a pouco aí, colocado novos discipuladores. E o discipulado acontece 2 quartas-feiras por mês, a primeira e a terceira. A nossa foi 4, porque eu e o pastor Eduardo temos outros discipulados. Mas tentem não fazer discipulado outro dia da semana, para nós mantermos uma cultura. Nós dois temos um entendimento. Se nosso grupo não pode estar todo, a gente faz com quem está. E depois o povo vai se adaptando até a gente conseguir fazer o discipulado todos juntos. Não importa, de vez em quando pode sair sábado, domingo, outro dia da semana, mas o discipulado sistemático tem de ter um dia, porque faz parte da identidade do discipulado. Então, nós estamos com os nossos discípulos lá em casa a conversar. Estamos a falar um pouco sobre essa questão da liberdade que vem com uma intimidade extrema. Sabe que muita intimidade estraga alguns relacionamentos.
Eu tinha liberdade com os meus pais, mas com limite. Eu não tinha toda a liberdade com os meus pais. Eu não falava com os meus pais de qualquer maneira. Eu não abusava da minha relação de pai e filha, de mãe e filho, filho e mãe, filho e pai. Porque eram do mesmo sangue. Quantas pessoas você conhece hoje, filhos, que tratam seus pais de qualquer jeito? Falam com os seus pais de qualquer jeito. Os pais estão conversando, a criança chega e quer ser o centro das atenções. E muitos pais não educam seus filhos, e a Bíblia fala que vão passar vergonha mais tarde. Porque os pais têm de olhar para os filhos e só com um olhar os filhos têm de entender o que os pais estão querendo dizer. Não são os filhos que mandam nos pais, são os pais que mandam nos filhos. Minha mãe falava algo comigo que me dava uma raiva. E eu falava assim, quando eu tiver 18 anos, eu vou ser maior de idade. Ai, mas eu vou ter minha casa. Que a minha mãe, assim, ela era muito limpa, mas ela gostava de teia de aranha. Ela não deixava tirar as aranhas de casa. Minha mãe amava aranha. Ela não tinha aquele... Já viram o filme Aracnofobia? A minha mãe gostava das aranhas e eu tenho muito medo de aranha. E eu que ficava querendo, pegava a vassoura e tirava tudo. Matava as aranhas. E ela dizia assim, quando tu tiveres a tua casa, tu fazes do teu jeito. Essa casa aqui é minha. Às vezes eu queria botar a casa mais bonitinha, arrumar. Não, quando tu tiveres a tua casa, tu fazes do teu jeito. Essa casa é minha. Mas hoje não. Hoje os filhos mandam na casa. A casa tem a cara dos filhos, não a cara dos pais. A minha casa dizem que é anticriança, né? Que tem tantas coisinhas. Já não tem mais. Agora a nossa casa está um pouco minimalista, que a gente está morando provisoriamente. Mas quando a gente for para a nossa casa fixa, nós vamos também ter uma casa sem muitas coisas. Mas as pessoas diziam assim, Cindy, quando for na tua casa aí, casal que tem filhos, tira tudo. Eu digo, não vou tirar. As crianças têm de aprender que não pode mexer. Os pais têm de ter essa autoridade sobre os filhos. Irmãos, eu tinha liberdade com os meus professores, mas não era com intimidade. Não podia falar com o professor de qualquer maneira. Hoje o aluno não gosta do que o professor fala, bate na cara do professor. Chega em casa, fala com os pais vão lá bater no professor também. Nós estamos num mundo, irmãos, difícil. As pessoas estão querendo liberdade sem responsabilidade. Estão querendo liberdade sem temor e tremor, sem respeito. Eu nunca na minha vida falei de qualquer jeito com meus pastores, nunca. Só uma vez na aula do seminário, que era professor, era um dos pastores e era meu professor. Mas naquela noite eu não dormi. Porque o professor chegou na aula, ele já até faleceu ano passado. Chegou na aula e disse assim, hoje vai haver prova surpresa. E aluno é aluno em qualquer lugar, né? Vou fazer prova surpresa? Ah, não, professor, isso não está certo. Isso aí não está certo, não. Ah, eu não vou fazer a prova, não, porque eu não estudei a prova surpresa. A prova é surpresa. Fecha o caderno, fecha a Bíblia, fecha... Eu levantei e disse assim, não vou fazer prova, não, vamos embora. Aí os alunos todos vieram atrás de mim. Porque eu tinha esse poder de liderança. Foram atrás de mim e não teve prova. E eu fui embora. Eu não dormi a noite toda com o Senhor lutando comigo por aquilo que eu tinha feito. Eu me senti a pessoa mais infeliz do mundo por ter desonrado e desrespeitado o meu pastor e professor e diante dos outros. De manhãzinha, assim que eu acordei para ir trabalhar, eu liguei para ele, pedi perdão, chorando. E depois, diante da classe, eu pedi perdão também. Mas, tirando isso, eu não me lembro de ter tido outro dia que eu tenha desrespeitado meus professores, ou meus pastores, meus líderes. Mas hoje as pessoas falam com seus líderes de qualquer jeito. Se relacionam querendo intimidade. Até com amigos, irmãos, a gente tem de ter certo limite. A única amiga que eu vou na casa dela e abro o frigorífico é a pastora Cidá. E ainda assim aviso, Cidá, posso pegar uma água?
Posso pegar uma coisa? Cidade, tu tens isso aqui, é gostoso, posso comer? É a única. Eu tenho amigas íntimas, mas eu não faço isso na casa delas. Não. Eu não entro na casa das minhas amigas e vou lá para o quarto delas e sento na cama delas e fico a conversar. Ah, mas não tem liberdade? Tem liberdade, mas com respeito. Tinha um rapaz que gostava muito da minha família. Por acaso até parente, não posso falar que está gravando, né? Está na internet. Mas ele ia lá para casa, na minha casa lá, e abria frigorífico, e abria as panelas. Irmã Glorinha, o que tem para comer hoje? Não era nem filho, né? Mas tinha uma liberdade, queria ter uma intimidade, mas, irmãos, nós temos de cuidar. Nós temos de cuidar, porque realmente, na cultura do reino de Deus, ela é uma cultura que não passou por atualizações. A cultura do reino de Deus, você está na presença de Jesus, Jesus está aqui dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde, vinde, mas lembrem-se que eu sou santo. Venham para a minha presença, entrem pelo novo e vivo caminho que eu abri pelo véu da minha carne, mas lembrem-se que eu sou santo. Vem como você está, vem. Vem porque eu sou amor, eu acolho a todos, mas lembre-se que eu também sou fogo consumidor. Lembre-se que eu também tenho olhos como chamas de fogo. Venham à minha presença com liberdade, mas com temor e tremor. Não é de qualquer jeito. Nós tivemos um pregador uma vez na nossa igreja que foi para a última vez, nunca mais. Que ele chegou na igreja... Nossa igreja ainda ali perto das piscinas, uma conferência, e disse assim, você já beijou na boca de Jesus hoje? Você já deu um beijo na boca de Jesus hoje? Porque aqui em Cantares está dizendo, olha, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Oh, irmãos, o relacionamento de Jesus com a sua igreja não é esse relacionamento de Cantares de Salomão, que literalmente é um livro que trata do amor conjugal entre um homem e uma mulher. A igreja é noiva de Cristo, mas é outro nível de relacionamento, outro nível de intimidade. Vamos tomar cuidado com a forma como nós nos reportamos a Jesus, falamos com Jesus. Ô, Jesus, deixa eu dar um cheiro aí no teu cangote. Ai, irmãos. Não consigo, não. Lá em Abacuque 2:20 diz assim, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Sabe o que nós precisamos entender? Esse Jesus, que é 100% homem, 100% Deus. Ele é tão imanente, ele é tão acessível. Ele entende o que sofremos, entende que muitas vezes nós nem temos palavras para expressar o que sentimos, de bom ou de mal. Então ele é imanente, ou seja, ele está aqui entre nós, imanente, acessível, mas ele é tão transcendente também. Ele está no alto e sublime trono. Ele é santo. Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Justiça e juízo são a base do seu trono. Ah, irmãos, nós precisamos de estar diante dele, sim. Ele é nosso sumo sacerdote, sim. Ele tem natureza humana, sim. Mas ele é o Deus vivo que está entre nós. E às vezes eu tenho andado tanto, né? Já são mais de 30 anos de ministério. E eu vou em lugares que o meu espírito fica... Igual Paulo, quando estava lá em Atenas, o espírito dele estava inquieto. Porque assim, na hora da oração, as pessoas estão andando, estão conversando, estão passando papelinho. Na hora da oração está o ministério de louvor aqui, tudo conversando, não é o nosso não faz isso. De vez em... Quê?
Se fizer, já sabe, né? Tá vendo, irmãos? Tem pai e mãe na casa, né? Mas a pior coisa que tem, irmãos, de vez em quando eu vejo uns vídeos que me mandam e eu mando para os meninos do louvor. Gente, se isso fosse na nossa igreja, como vocês acham que seria? O pastor está lá orando e o povo está tudo conversando aqui atrás, tudo batendo papo. Aí está orando e o povo está andando. Eu fui ensinado que quando a gente está orando, tem que parar tudo. Não fica andando, não. Espera acabar a oração. Está lendo a Bíblia? Está entrando? Não está lendo a Bíblia, eu vou esperar. Quando acabar de ler, eu entro. Tenho liberdade. Mas é com temor e tremor e com respeito e reverência. As crianças não param. Tem uma irmã que me telefonou essa semana. Pastor, ora por mim, ora por nós. Nós estamos nos adaptando na igreja onde fomos, porque eles foram, né, tiveram de se mudar de trabalho e tudo. Ai, pastora, as crianças são tão bagunceiras na hora do culto. Levam brinquedos barulhentos, e os brinquedos caem. A gente está tentando orar e se distrai. As crianças começam a gritar, as crianças começam a brigar uns com os outros no meio do templo. E, ai, pastora Cindy, o culto não tem hora para começar, não tem hora para acabar. E o povo fica tudo conversando. Ai, está difícil. E eu entendo, não é fácil. Porque Deus é Deus de decência e ordem. Em todas as igrejas dos santos, disse Paulo. Não é verdade, irmãos? Teve um ano, quando eu era pastora na Charneca, o Senhor me deu assim uma direção de fazer um folheto evangelístico com a Nossa Senhora de Fátima estampado na frente. Ela não é minha senhora, vocês sabem, mas ela chama Nossa Senhora de Fátima. E aí, aos pés dela, para escrever João 4, João 2, quando Maria fala para os serventes lá no casamento em Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Então, tinha lá a santa, né? Como os católicos adoram, e embaixo, fazei tudo o que ele vos disser. E atrás do folheto estava tudo que Jesus mandou fazer. E aí tinha o endereço da igreja. Você sabe que nós ganhamos almas com aqueles folhetos. Eu sei que tinha gente que devia levar para casa e botar no frigorífico e ficar lá, né, adorando aquilo. Mas tivemos mais resultado do que... E aí chegou no padre lá da Igreja Católica da Charneca que nós tínhamos um ministério de louvor bom. Aí aconteceu o 13 de maio, que é o dia da Nossa Senhora de Fátima, né? E o padre lá ia fazer a primeira comunhão das crianças. Eram quantas crianças? Dá 30 e tal, né? Eram muitas crianças. E aí o padre convidou o nosso ministério de louvor para ir para a missa no dia de Nossa Senhora de Fátima, para a gente fazer o louvor na primeira comunhão das crianças. Aí o Ministério de Louvor chegou, pastora Cindy, o padre está convidando. O que a senhora acha? A gente vai? Não vai? Eu falei, eu vou orar. Aí falei com o pastor Eduardo, ele, não, nós não vamos não. Porque ele saiu do catolicismo mesmo, né? Assim, o sonho dele era ser até padre, mas não foi para padre porque queria casar, né? Mas queria casar. Aí ele era devoto de Santo Antônio. Enquanto ele foi devoto de Santo Antônio, ele não casou. Depois que ele veio para Jesus, ele casou. Até no dia das ações de graças, ele orou lá na mesa. Eu agradeço que o Senhor me deu a Cindy. Tá vendo? Ó, foi Jesus que deu, não foi o Santo Antônio, né? Já tinha inclinação sacerdotal. E aí ele disse, não vamos não. Eu falei, vamos orar. Se dá, vamos orar. Ai, Cindy, vamos. O que você fizer, a gente faz. Aí eu falei, tá bom, eu sinto paz no coração, vamos. Aí trabalhei com a equipe de louvor e tal, levamos os instrumentos, tudo para o culto. Irmão, tinha tanta gente lá de fora da missa, mas quando eles souberam que era um grupo evangélico, foi toda a gente lá para dentro, a igreja é bem pequenina. E nós cantamos a Jesus, nós louvamos a Jesus, o povo ficou admirado. Teve gente que veio para a nossa igreja porque viu o grupo de louvor lá. Mas o que me chamou, onde eu quero chegar, não é que a gente foi. O que me chamou a atenção é que estava tão cheio de crianças. E o padre colocou as criancinhas que estavam fazendo a primeira comunhão, tudo no altar. Tudo quietinha. E eu e a Cidá olhando uma para a outra assim, Cidá, onde nós erramos? Onde nós erramos? Porque aqui na igreja católica até uma mosca que passa a gente ouve. E as crianças quietinhas.
Mas graças a Deus nós estamos cheios de criança aqui, ó. Você está vendo? Olha a bênção. Esses pais são uma bênção. Né, Mimi? Esses pais são uma bênção. Porque nós entendemos, irmãos, que nós estamos na presença de Jesus. Nós não somos perfeitos, até tem ali um quadrinho dizendo proibida a entrada de pessoas perfeitas aqui. Proibido. Mas nós precisamos entender que nós estamos diante do Senhor. O Senhor está na casa. Outro dia, há um tempo atrás, eu fui ministrar numa igreja. E antes de pregar, me deu vontade de ir à casa de banho. E eu saí para ir à casa de banho. E quando eu saí, eu fiquei horrorizada. Porque eu vi tanta gente conversando do lado de fora. Crianças correndo enquanto o culto a Jesus estava sendo feito lá dentro. Pessoas comprando salgadinho na cafetaria da igreja, na hora do culto a Jesus. Então, nós precisamos entender que sim, nós temos liberdade diante do Senhor, mas tem de ser com temor e tremor, tem de ser com respeito, não é? Tem de estar na presença do Senhor sabendo que não é qualquer coisa que eu posso falar, não é qualquer coisa que eu posso cantar. Você já viu as músicas de hoje? O que se canta para Jesus, erotizando um relacionamento com Ele. Ele é Deus, Ele é santo. Vamos calar diante dEle, vamos fazer como Pedro, Senhor. Eu sou um homem pecador e eu me prostro diante da Tua santidade, diante da Tua pureza. Sabe quando João ele viu lá o trono do Senhor? Até nós cantamos na canção do Apocalipse, maravilhado. Extasiado eu fico ao ouvir teu nome. Extasiado. Como Moisés estava no Monte Sinai diante da presença do Senhor, tremendo. Ele disse: as minhas pernas estavam trêmulas, porque eu estava assombrado. Sim, Jesus é homem, nosso sumo sacerdote, nosso apóstolo de nossa confissão. Mas Ele é Deus. Sua presença deve causar temor ao nosso coração. Sua presença deve causar assombro ao nosso coração. Porque Ele é amor. Sim, Ele é amor, mas um dia Ele vai pisar. Eu tenho medo dessa expressão, irmãos. Um dia esse Jesus que é amor, Ele vai pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus. Ele está no seu santo templo. Tema diante dEle toda a terra. Outro dia eu estava ouvindo uma canção que dizia assim, de vez em quando, né, alguns põem algumas canções para cantar e eu sempre peço para olhar antes. Eu digo assim, quando quiser colocar uma canção nova, manda para mim ou para o pastor Hugo e nós vamos analisar a letra. Nós não vamos cantar qualquer coisa. Aí a música dizia mais ou menos assim, Jesus, tu entraste na minha bagunça, onde estava tudo desgovernado, bagunçado, e foste tirando a bagunça e tirando a sujeira que eu coloquei. Aí o povo deve achar que eu sou chata, mas eu analiso tudo teologicamente. Eu analiso tudo pela Bíblia. Então eu fiz a bagunça e é Jesus que tem que organizar? Eu fiz a sujeira e é Jesus que tem de limpar? Eu não tenho condições de fazer, vou pedir a ajuda dele. E ele vai mandar o Espírito Santo para me ajudar. Mas eu é que vou colocar as coisas em ordem. O Espírito Santo vai entrar lá na minha bagunça e vai dizer assim, olha, você tem ali uma revista pornográfica, deita fora. Não é o Espírito Santo que vai pegar a revista pornográfica e vai jogar fora. Ele vai falar, deita fora. Tira esse site de pornografia do seu computador. E se você não consegue, deita o computador fora. É radical mesmo. Essa rebeldia que você tem tido aí com o seu marido, com os seus pais, arranca e joga fora. E o Senhor vai nos ajudando a colocar em ordem. Mas a gente chega e canta, Jesus, coloca a minha bagunça em ordem. Não é Jesus que vai colocar a bagunça em ordem, não. Somos nós. Vamos ficar de pé, irmãos.
Nós viajamos muito para Israel. As viagens são maravilhosas. Ai, são tremendas essas viagens. Temos muita liberdade na presença do Senhor. Mas há ocasiões que eu preciso falar para o pessoal, vamos parar de brincar. Há lugares que não dá para brincar, irmãos. Por exemplo, você passa na Via Dolorosa, onde Jesus passou derramando seu sangue, carregando uma cruz que era nossa. Aí a gente passa, vendo os árabes vendendo bolsa, vendo os outros árabes vendendo morango, vendendo romã, e o outro gritando para eu comprar ali a pizza, o outro... Aí a gente começa a rir, a brincar, no lugar onde Jesus passou, derramando seu sangue. Tem de haver liberdade com temor e tremor. E que essa manhã o Senhor tenha falado ao nosso coração. Que nós temos liberdade para entrar na presença dEle. Mas Ele é Deus. E devemos nos prostrar diante dEle. Muitas vezes nós não vamos cair com o peso da glória de Deus. Nós é que temos de nos prostrar. Com entendimento. Nos prostrar diante do Senhor. E falar, Senhor, obrigado porque Tu és o meu sumo sacerdote, o apóstolo da minha confissão, mas Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és santo. E eu venho diante de Ti, Senhor, clamando pela Tua misericórdia, porque eu sou pecador. Dá-nos esse entendimento, Espírito Santo, nessa manhã. Dá-nos esse entendimento que nós estamos diante de alguém que é muito mais do que um carpinteiro, muito mais do que o homem da Galileia, muito mais do que o homem de Nazaré. Nós estamos na presença do Verbo vivo, daquele que era, que é e que há de vir, daquele que é Senhor de vivos e mortos, daquele que virá vencendo para vencer, com um exército celestial sob o seu comando. Nós estamos diante, sim, daquele que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, tão homem, mas estamos diante daquele que no terceiro dia venceu a morte. Por isso que Paulo, extasiado diante dessa realidade, ele pergunta: ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder? Porque não há mais aguilhão de morte, porque ele venceu a morte. Esse Jesus que foi feito pouco menor do que os anjos, ele também foi feito mais sublime do que os céus. E como disse Salomão, nem ainda o céu dos céus podem conter a sua glória. Grande és Tu, Jesus. Se você pode levantar suas mãos, tirar esse tempo para louvar, para declarar seu amor por Jesus. Louve a Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Seu nome também é Emanuel, Deus conosco. Exaltado, exaltado, exaltado. Exaltado seja o Teu nome.